Hoje não é dia para a gente ficar se lamentando, não é dia para a gente reclamar, não é dia da gente ficar preso às tristezas. Hoje é dia da gente pôr a confiança no Senhor. Vamos confiar em Deus. Vamos ser positivos. Vamos olhar para as coisas boas. Porque a nossa vida vai ser sempre esse tempero de coisas amargas e doces. Ora a gente vai provar o que é amargo, ora a gente vai provar o que é doce. Só que só gosta daquilo que só é doce quem é criança. À medida que a gente vai crescendo, o doce sozinho, ele já não enche o paladar da gente. Deus sabe disso. Ele tempera a nossa vida. Mas na nossa vida, se tem os amargos, tem os doces também. Nós precisamos olhar para as coisas boas, e que são muitas. A melhor de todas elas é que o Senhor está ao nosso lado. Amém. Ele não arreda o pé do nosso lado. Ele está sempre junto de nós. E nós podemos escolher o que vamos trazer para dentro do nosso coração. O que é que você quer trazer para dentro de você? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que os olhos, eles são as janelas da alma. E quando você abre a janela, entra aquilo que você permite entrar. Se você abre a janela da casa num dia de chuva, vai chover dentro de casa. Se você abre a sua janela num dia que tem muito vento, em que os ares sopram e sopram fortemente, a sua casa vai se encher com o vento. E às vezes não só com ele, vai se encher também com aquilo que ele carrega. Vai se encher com as folhas, vai se encher com a poeira. Mas se você abre as janelas da sua casa num dia de sol, a sua casa fica todinha iluminada. O que você quer trazer para dentro do seu coração? Porque entra no nosso coração aquilo que os nossos olhos, aonde os nossos olhos repousam. E nós podemos escolher. Porque se alguém dissesse assim, mas poxa vida, eu tenho olhos para ver, eu vejo todas as coisas, mas o Senhor que nos deu os olhos também nos deu as pálpebras, para que a gente possa fechar os nossos olhos para algumas coisas e abrir os nossos olhos para outras. Por isso que a palavra de Deus nos pergunta hoje, por que reclamas? Por que reclamas? Dizendo, o Senhor ignora o meu destino. Deus não vê o meu direito. De vez em quando, aqui entre nós, que estamos em família, de vez em quando nós pensamos coisas desse tipo. De vez em quando nós falamos coisas assim. Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo. Onde é que está o Senhor? E muitas vezes, quando nós não falamos, nem pensamos, o nosso coração nos engana e nós sentimos isso. Nós nos sentimos abandonados e sozinhos, como se o Senhor não estivesse olhando para nós. Mas Deus está vendo tudo pelo que você passa. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ainda que pareça que Deus não te vê, Ele te vê mais do que nunca. E olha, no momento em que a gente mais precisa, é o momento em que nós temos a maior atenção da parte de Deus. Mas uma das armas da tentação é nos convencer de que as coisas não vão bem. Mesmo quando a gente proclama que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nós dizemos porque acreditamos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Só que a tentação não pode assinar embaixo nisso. O que ela quer fazer conosco? Nos convencer de que as coisas vão de mal a pior. Nos convencer de que as coisas não vão bem. E para que isso aconteça, a tentação trabalha para que a gente acredite que a nossa vida parou no tempo. Que nós estacionamos, que nós estagnamos. Que não importa o que a gente faça, agora a gente não avança mais. A tentação trabalha para que a gente pense que nada que a gente começa, a gente leva ao fim, que nós não concluímos nada. E olha, isso é uma tentação terrível para desanimar você. Porque desanima quando a gente olha para a nossa história e ficamos vendo e recobrando memória e ressentindo as situações que nós começamos e não terminamos. Aí parece sim que tudo que a gente fez não chegou a lugar nenhum. Mas quantas vitórias você já alcançou? Quantas coisas boas aconteceram com você e você também chegou ao fim.
A tentação, ela trabalha para que a gente pense que as pessoas que não nos compreendem e não nos amam, que é por isso que elas nos criticam. Que as pessoas se voltam para nós com críticas, às vezes críticas agudas, críticas mordazes, porque elas não nos compreendem nem nos amam. Agora eu digo uma coisa para você, querido. Se nós dermos ouvidos à tentação, nós corremos o risco de ficar tristes e desanimados. Diga não a toda tristeza. Diga não a todo desânimo, porque hoje quem está nos chacoalhando é o Espírito Santo. Olhando nos nossos olhos e dizendo para nós: por que reclamas? Porque dizes, o Senhor ignora o que eu estou passando. O Senhor ignora o meu destino. Deus não vê o meu direito. Não deixe que isso entre no seu coração. Não deixe-se ficar triste e desanimado. Porque o descontentamento e a desmotivação, eles roubam as nossas forças. Quando a gente fica descontente, a gente não tem ânimo para fazer nada. Se a gente perde a motivação, nós perdemos as nossas forças. Porque o que nos dá força? O motivo. Você já viu? Tem coisas que nós não fazemos de forma nenhuma. Mas se é por causa de um filho nosso, a gente faz. Por quê? Porque tem motivo. Às vezes você pensa assim: eu tenho medo, eu não, jamais passaria por uma... Se eu pudesse evitar, eu não passaria por uma cirurgia. De jeito nenhum. Eu, por mim, não faço de forma alguma. Mas se é para a gente doar o rim para um filho, a gente vai rindo. A gente vai feliz. Dando graças a Deus de ter 2 rins, porque vai poder salvar a vida do filho com um. Porque tem motivo. Quando a gente perde o motivo, quando a gente perde a motivação, as nossas forças vão se esgotando. E daí a gente não leva nada até o fim. E tem muitas pessoas que não conseguem terminar as coisas porque não tem motivação. Alguns começam um monte de coisas e não terminam nenhuma delas. São inconstantes, começam, mas não persistem. E assim nunca são reconhecidos, nunca são elogiados. Eu sei que há pessoas que carregam no coração essa ferida. Parece que ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém me diz que vê o meu esforço, o meu trabalho. As pessoas não elogiam o que eu estou fazendo. Não são elogiadas porque não prosseguem com as coisas que começaram. Nós não somos um povo de começar e não terminar. Nós somos um povo de levar até o fim. Você viu até onde Jesus foi? Jesus levou a obra de salvação até o fim, até o limite extremo do amor. Jesus carregou a nossa salvação até a cruz. A cruz não o desanimou. E olha que foi difícil para ele. Porque ninguém soa sangue e chora sangue de graça. Foi difícil para Jesus. Jesus, antes de vencer a tentação, teve que se vencer. Ele teve que se vencer e não foi fácil. Ali aos pés do Pai, ele dizia: afasta de mim esse cálice, Pai. Porque não é fácil para mim passar por tudo isso. Mas ele foi até o fim. Nós que somos de Cristo, nós somos um povo de ir adiante, de levar as coisas até o fim. Mas se nós desanimamos, tudo termina antes do tempo. Antes das coisas serem concluídas, a gente já abandona. E isso acontece para muitos, para algumas pessoas, porque nasce da impaciência. Nem sempre é fraqueza. Às vezes é impaciência. Não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Não tem paciência de esperar o tempo das coisas. Porque tudo na vida tem o seu tempo. E quem é paciente termina as coisas que começa. A pessoa impaciente acaba com elas. E quando a gente vai convivendo com alguns, nós vamos vendo assim, tem gente que tem forças, mas não tem paciência. A pessoa sua a camisa, luta até vencer a dificuldade. Só que depois se contenta em vencer. Mas não acaba, não termina, não completa a obra que começou. Mesmo que mostre para os outros que pode, mas não querem,
As pessoas não aplaudem por isso. As pessoas não reconhecem porque o trabalho não está terminado. Estou pedindo ao Espírito Santo que nos dê a força hoje de levar as coisas boas que nós fazemos até o fim. De nós não desanimarmos no meio do caminho. Se você entrou para fazer um curso, vá até o fim. A não ser que você realmente descubra que isso é um erro. Se você está num bom trabalho, dê o melhor nesse seu trabalho. Não deixe que os seus relacionamentos se percam, porque você começou relacionamentos excelentes, mas não cultivou. Nós precisamos cultivar as coisas boas dentro de nós. Cultivar a motivação, cultivar o desejo, abraçar as causas que Deus coloca no nosso caminho. E olha, ainda que nós tenhamos que pagar o preço, nós levamos até o fim e vencemos esse defeito dentro de nós com a força de Deus. Com a força de Deus, nós podemos vencer esse hábito de começar certas coisas e não terminar. Se você olha para algo e você descobre que a empreitada vale a pena, então compensa você terminar. Agora, se você olha e vê que não compensa terminar, não vale a pena nem começar. Vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Você viu o que esta palavra diz a respeito de Deus? Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não corre, nem se cansa. Deus não faz nada às pressas, nem desanima daquilo que Ele começou. Deus não faz nada às pressas, nem pelas metades. Deus está com você. É o Senhor que te sustenta. O Senhor não te ignora. Ele vê o que é certo. E Ele vai dar a você todo o ânimo que você precisa se você estiver cansado, se sentindo agredido, criticado. Não é porque nosso mundo não é feito só de cores quentes. Tem muitas sombras na nossa vida. O nosso mundo é feito de luzes e de sombras. Não é? E as pessoas vão criticar você. E as pessoas não vão entender você. E às vezes você vai se sentir agredido, você vai se sentir invadido, mas nesta hora, sabe de uma coisa? Aquele que te trouxe até aqui não vai te abandonar a partir daqui. Se o Senhor nos fez entrar numa situação, Ele sabe como nos tirar dela. E Ele vai fazer você recuperar as suas forças no momento em que você se sentir enfraquecido, mal compreendido e desmotivado. Qualquer pessoa se cansa e tropeça na vida. Se você ainda não se cansou, deixa eu lhe dizer, eu tenho que te dizer, você vai se cansar uma hora. Se na sua vida você nunca tropeçou, você vai tropeçar. O que é que esta palavra está querendo nos dizer quando afirma: até os jovens se afadigam? Até quem está na juventude, no auge da sua força e dos seus anos, se afadiga e se cansa. Até quem está no esplendor da sua idade se cansa. E mesmo quem está acostumado a combater, a batalhar, quem tem maturidade, quem tem experiência no campo, às vezes tropeça. Até guerreiros treinados, pessoas acostumadas ao combate, essas pessoas também podem tropeçar. Mas se ela tropeça ou se cansa, diz a palavra de Deus, no momento em que recorrem ao Senhor, ganham forças para recomeçar. O que é que nós podemos fazer diante do nosso cansaço? Recorra ao Senhor.